Quando falamos sobre psicologia, precisamos levar em consideração o fato de existirem diferentes métodos e linhas de estudo nessa área. Uma das mais conhecidas, a terapia cognitivo-comportamental, tornou-se famosa especialmente por sua objetividade e pelo conjunto de técnicas utilizadas por ela para lidar com transtornos psicológicos e emocionais. Mas, além disso, o que a TCC pode fazer pelo ser humano? Quem responde essa questão é Júlio César Silveira, psicólogo clínico e professor universitário, especialista em psicologia organizacional e do trabalho e mestre em ciências da religião. Qual a importância de cuidarmos da saúde mental? É possível afirmar que as pessoas que desfrutam de uma boa saúde mental são capazes de enfrentar as mudanças e desafios vivenciadas diariamente através das emoções de alegria, tristeza, medo, raiva, satisfação e frustração de uma maneira mais adaptada. Portanto, o exercício do autoconhecimento possibilita uma capacidade de equilibrar essas emoções e viver uma vida mais saudável emocionalmente no campo do corpo, da mente, das relações, da espiritualidade como um todo. Pense nisso. Um abraço a todos e até mais. Olá, pessoal! A TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, ela só trabalha o sintoma? Muita gente diz isso, né? Mas a resposta é um sonoro não. A TCC, muita gente confunde porque é uma psicoterapia breve. Ela tem curta duração, em média 20 sessões. Por isso, ela tem um foco bem definido, tem um foco bem delimitado. Qual é esse foco? É o enfrentamento da queixa, do sintoma que a pessoa traz. Às vezes a pessoa traz uma série de queixas, uma série de sintomas, mas como se trata de uma terapia breve, é preciso estabelecer o sintoma prioritário. E a partir daí, junto com a pessoa, construir uma estratégia de enfrentamento. Na TCC, o paciente tem uma participação bem ativa. A partir do seu objetivo final, é estabelecida uma série de metas que ele deve cumprir ao longo da terapia para que seu objetivo seja alcançado. O objetivo a ser alcançado é a remoção, a eliminação do sintoma. Só que o sintoma não vai ser eliminado, segundo a TCC, sem a identificação dos vieses cognitivos, isto é, das interpretações distorcidas, disfuncionais que a pessoa faz da realidade. A realidade do ambiente e da realidade dela mesma. E essas interpretações, elas se fundamentam, elas se sustentam, em última instância, nas crenças que a pessoa internalizou. Crenças que não surgiram por acaso, que não surgiram do nada. As nossas crenças a respeito da vida, elas foram desenvolvidas, instaladas em nós, no convívio com a nossa família, no convívio com a religião, para quem tem uma vivência religiosa, no convívio na escola, no convívio em outros grupos, em outras tribos da nossa sociedade. Essas crenças, elas podem ser potencializadoras ou limitadoras do desenvolvimento, do crescimento da pessoa. Elas podem maximizar os recursos ou minimizar o capital da pessoa. Os sintomas, eles podem ser muitos. Pode ser o medo de dirigir, de falar em público, de andar de avião, de chegar, se declarar para uma pessoa.
Pode ser um sentimento de culpa, de menos-valia, de incapacidade, de pouca atratividade. Pode ser uma irritação desmesurada, uma ansiedade, uma fobia, um pânico. Pode ser um ódio ou um preconceito que a pessoa não consegue vencer, não consegue desinstalar dela. Agora, todo sintoma, ele é pensado e sentido. Por quê? Todo pensamento, ele é acompanhado de um afeto, que pode ser um sentimento ou uma emoção. Se é um sintoma, um sentimento e uma emoção desagradável, tóxica. E toda afeição, todo afeto, está vinculado a um pensamento, que pode ser mais ou menos consciente para a pessoa. Portanto, é preciso identificar o que sustenta esses pensamentos, esses afetos que perturbam, desequilibram, proporcionam mal-estar e sofrimento na pessoa. Porém, como eu disse, a terapia cognitivo e comportamental. A efetividade, a mudança, o alcance do objetivo só vai acontecer se a pessoa mudar também o seu comportamento. E aí, inevitavelmente, a TCC requer que a pessoa esteja disposta a enfrentar os seus medos, a enfrentar os estímulos aversivos. Porque o que acontece? Muitas vezes, a pessoa ela toma consciência, ela entende que certas leituras que ela faz da realidade, certas interpretações não têm fundamento, não tem porque ela se sentir inferiorizada, não tem porque ela se sentir incapaz. Olha quanta coisa você fez. E ela se convence, de fato, uma pessoa incapaz não conquistaria as coisas que eu conquistei. Que não tem por que ela se achar feia. Olha quantas pessoas te desejam. Não tem por que ela achar que não é capaz de operar uma máquina. Mas ela não traduz isso em atos. E a TCC entende que uma mudança de cognição só vai se efetivar se a pessoa ela operacionalizar essa mudança. Se ela tem medo de dirigir, ok. Vamos identificar o que leva ela a ter medo de dirigir. Mas ela só vai vencer o medo de dirigir dirigindo. Se ela é tímida, vamos entender o que sustenta a sua timidez. Mas ela só vai vencer a timidez se expondo. Gradualmente, aos poucos, ou de bate-pronto, a depender da situação. Mas ela não vai vencer a timidez sem enfrentar. Não vai vencer o medo, o pânico, sem estar disposta a confrontá-lo. Caso contrário, vai ocorrer o que acontece em muitas terapias. A pessoa é expert em interpretar o que se passa com ela, mas isso não gera mudanças nos seus sentimentos, nas suas emoções e no seu comportamento. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Até o nosso próximo encontro. Essa criança, ela se comunicava de forma que exigia dos pais uma criatividade até. Essa criança crescendo não isenta a gente de continuar sendo criativos, né? E mais atentos ao que ele está querendo comunicar, que verbalmente não está saindo da mesma forma. Sem dúvidas, estudar o desenvolvimento humano é extremamente fascinante e indispensável para educadores, pais e mestres.
Cada fase da vida carrega consigo oportunidades de aprendizado e sabedoria. Nesse episódio, vamos fazer uma jornada reflexiva até o universo da adolescência. E quem nos acompanhará por esse caminho é Juliana Fernandes, psicóloga clínica winnicottiana. Atende crianças, adolescentes e adultos, online e presencialmente, além de participar de projetos socioeducativos para adolescentes em vulnerabilidade social. Uma boa saúde mental, ela é responsável pelo bem-estar cognitivo, comportamental e emocional de uma pessoa. Já a falta ou a ausência de saúde mental pode afetar os seus relacionamentos, a sua qualidade de vida, as atividades do seu dia a dia e até a sua saúde física. Olá! Eu vim apresentar aqui para vocês um pouco do que eu venho percebendo na clínica, que é a grande procura dos adolescentes pelo espaço terapêutico. O adolescente, ele é o sujeito que está atravessando uma fase que apresenta muitas mudanças em um curto período de tempo. Estamos falando aqui de mudanças fisiológicas, mas psíquicas, inclusive. O corpo muda, a orientação do espaço muda, a coordenação motora muda, as referências sociais mudam, E como lidar com tudo isso, mais um turbilhão de emoções que podem também estar atreladas ao ritmo que esse corpo vem apresentando, Veja, os adultos, eles apresentam aí uma capacidade de sustentar um pouco maior os conflitos e os desafios de um modo geral, O adolescente já não, O adolescente, ele está em transição, ele está em busca dessa capacidade de se sustentar também, Mas pensemos que ele ainda está definindo, ele ainda está dando um contorno para a sua forma de ser e de estar no mundo, Ele está passando por mudanças que exigem dele despedidas muito difíceis, como, por exemplo, a despedida desse corpo infantil, os compromissos infantis, até mesmo a forma de se relacionar com os pais e com seus cuidadores, que é uma relação que vai amadurecendo também, E aí, de repente, os brinquedos não têm mais graça, eles não satisfazem mais da mesma forma, mas eles continuam guardados em armários ou debaixo da cama, É uma forma de demonstrar aí o quão difícil, o quão dolorido está sendo se despedir dessa fase, Se despedir de todos esses elementos que eu fui apresentando, que fazem parte de uma realidade muito próxima, inclusive. Até mesmo o colo dos pais já não aguentam mais. É um corpo grande, é um corpo que cresceu. Mas aí, de que colo estamos dizendo que eles estão pedindo agora nessa nova fase? Veja, a comunicação desse ser humano está ficando diferente, E é preciso também acompanhar, de maneira mais plástica, de maneira mais flexível, da mesma forma que era quando esse adolescente era apenas uma criança, Essa criança, ela se comunicava de forma que exigia dos pais uma criatividade até, para entender o que ela estava comunicando. Essa criança crescendo, ela tem aí uma comunicação verbal, já temos aí uma compreensão do que ela está querendo dizer. Mas isso não isenta a gente de continuar sendo criativos, e mais atentos ao que ele está querendo comunicar, que verbalmente não está saindo da mesma forma,
Pois esse adolescente, ele ainda não estamos falando de um adulto, né? Não estamos falando ainda com um adulto, mesmo que ele já aparente, né, tenha traços desse adulto. Pois esse adolescente, ele também está aqui ajustando ao que está aparentando ser, né? Na frente do espelho, o que reflete ainda é uma confusão de sentimentos tentando se ajustar, né, entre limites e limitações, entre regras e conquistas, né, entre espaço e proximidade, né? A gente aqui está falando de uma criança caminhando para a fase adulta, né? É uma fase de muitos conflitos, é uma fase de muitas descobertas, muitas mudanças, como eu falei anteriormente, num curto período de tempo, né? Bom, esse é um pouco da minha percepção, né, do trabalho que eu tenho feito com os adolescentes, que é proporcionar esse espaço mais criativo, mais tranquilo, talvez aí orientando inclusive os pais, né, de como lidar com essa passagem, né, com essa transição, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais criativa, de uma forma mais coletiva, inclusive. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho, vou deixar meus contatos aqui no vídeo, mas você consegue me encontrar pelo @Tecendo Transformações, tá bom? Muito obrigada e até lá. Quantas vezes vivenciando algum tipo de desconforto psicológico, você ou alguém que você conhece já se fez essa pergunta: será que eu tô ficando louco? Será que esses desconfortos todos que eu estou sentindo, eu vou precisar de tomar alguma medicação? Vou ficar dependente dela? Falar sobre saúde mental tem sido algo bastante necessário. Apesar disso, o ponto de partida dessa discussão e as bases para compreender fenômenos da atividade psicológica continuam em grande parte nublados para muitas pessoas. Hoje vamos dar um passo na direção de um entendimento mais ajustado sobre o assunto ao refletir sobre o questionamento: há diferenças entre transtornos mentais e sofrimento mental? O tema será apresentado por Mariana Lourenço, psicóloga atuante no setor clínico, desenvolve trabalhos de educação social e orientação psicológica com adolescentes e também em recursos humanos no terceiro setor. É impossível nós termos qualidade de vida quando nós não temos saúde mental. Saúde mental é primordial e indispensável para que você tenha qualidade de vida. A saúde mental, ela é imprescindível para que os seus relacionamentos sejam bons relacionamentos. É impossível uma pessoa que negligencia a si mesma ter e cultivar bons relacionamentos. Disso nascem problemas, conflitos, angústias e várias situações que a pessoa acaba aceitando por ela não estar com a saúde dela mental em dia, por ela não estar se cuidando, estar se negligenciando, tá? Outro ponto, a saúde mental, ela nos preserva. A saúde mental, ela te tira de lugares, ambientes que são ruins para você, te afasta também das pessoas erradas. E o último ponto que eu queria deixar aqui para vocês refletirem é que a saúde mental, ela constrói um caminho para os sonhos, né? Então a saúde mental, ela nos possibilita construir caminhos para traçar os nossos objetivos e as nossas metas. A saúde mental, quando ela é cuidada, quando nós damos a devida atenção, ela é um fator que se encarrega de manter os nossos sonhos vivos e de nos ajudar a encontrar o melhor caminho, a melhor maneira para nós aceitarmos o processo necessário que nós devemos passar para nós alcançarmos as nossas metas, os nossos objetivos e realizarmos os nossos sonhos. Até uma próxima, pessoal. Um beijo!
Quantas das vezes vivenciando algum tipo de desconforto psicológico, você ou alguém que você conhece já se fez essa pergunta: será que eu tô ficando louco? Será que esses desconfortos todos que eu estou sentindo, eu vou precisar de tomar alguma medicação? Vou ficar dependente dela? Enfim, diante de um momento de sofrimento psíquico, muitas pessoas podem fazer muitos desses questionamentos, e muitos outros também. Mas eu queria pontuar algo importante, principalmente nesses dois iniciais que eu disse. Muitas das vezes, quando a pessoa utiliza termos como "tô ficando louco", ou uma alta resistência a algum tipo de ajuda profissional na parte psíquica, isso revela o estigma que ainda está muito presente quando falamos de saúde mental no Brasil. A ideia de que a pessoa que tem algum tipo de desordem mental, ou a pessoa que tem algum tipo de sofrimento, ou toma uma medicação para isso, fosse menos valorizada, em detrimento daquelas que são tidas como normais. E um ponto que eu acho importante também de ressaltar é que até a percepção que nós temos e o entendimento daquilo que é normal e o que é patológico pode mudar muito de acordo com a cultura. Então acaba que o modo de vida, principalmente pensando na cultura ocidental, que é o que nós vivenciamos aqui no Brasil, não acaba sendo o principal parâmetro para todas as outras culturas, que são muito diferentes. Por mais que nós temos manuais hoje que definem pra gente alguns tipos de transtornos mentais, como categorizar e como entender para que o tratamento seja feito da melhor maneira possível para essas pessoas. Mas uma questão também que eu gostaria de trazer é a diferença entre transtorno mental e sofrimento mental. Quando nós pensamos nesses dois pontos, algumas distinções são importantes. Já adianto respondendo que sim, tem diferenças entre transtorno mental e sofrimento mental. Quando nós falamos de sofrimento mental, tem um termo muito importante, utilizado até mesmo na atenção básica de saúde mental, que é o sofrimento mental comum, que são experiências de ansiedade, de tristeza e até mesmo de somatizações que as pessoas experienciam em decorrência de algum tipo de vivência. E quando nós falamos de sofrimento mental, nós falamos inclusive de aspectos fisiológicos da nossa mente, das nossas emoções e de tudo aquilo que configura a nossa estruturação psíquica. Um ponto que eu acho importante, tente pensar aí, um dia cansativo de trabalho, uma experiência de muito estresse, um luto pela perda de algum ente querido, uma briga, uma frustração. Todas essas circunstâncias que foram enumeradas aqui podem em algum nível trazer sofrimento para essa pessoa. E isso não necessariamente quer dizer que essa pessoa está estruturando ou vivenciando um transtorno mental. Quando nós falamos do sofrimento mental comum, nós estamos falando de experiências que inclusive diz respeito de aspectos orgânicos da nossa emoção. Envolve nossos pensamentos, comportamentos, emoções e também traz algo que aponta até para a nossa dimensão de sentido, né? Muitas das vezes a maneira como experimentamos o sentido das coisas pode trazer ou não sofrimento para a gente. Essas perspectivas podem, na medida que a pessoa que as passa entende que isso pode ser trabalhado em terapia, busca um terapeuta. Isso pode ser muito benéfico. Diferente, por exemplo, do transtorno mental, que já traz uma configuração e uma ideia de sintomas persistentes. Ou seja, não é só alguém que tem uma crise esporádica de ansiedade, não é somente uma pessoa que se sente deprimida esporadicamente ou em episódios muito específicos, mas diz de pessoas que experienciam esses sintomas de uma forma prolongada, trazendo uma disfunção muito significativa na maneira como elas vivenciam suas relações interpessoais, suas relações profissionais, a sua própria relação, né, consigo mesmo e até mesmo em relação às suas finanças. Isso traz muito prejuízo em todas essas esferas da vida dessa pessoa. E também, um outro ponto importante quando nós pensamos no transtorno mental, são as alterações psíquicas. As pessoas que sofrem de um transtorno mental, elas vão ter alterações da sua sensopercepção, da atenção, da consciência e de N funções psíquicas, dependendo do tipo de transtorno que essa pessoa vai ter.
Mas é muito importante lembrar que no caso do transtorno mental, o diagnóstico ele vai se fazer necessário para que essa pessoa receba o melhor tratamento possível, para que ela consiga uma estabilidade em relação aos sintomas que acabam trazendo todas essas disfunções para a sua experiência cotidiana. E, de posse de um tratamento adequado, tanto com medicação quanto com psicoterapia, essa pessoa pode vivenciar sim uma qualidade de vida muito importante e muito funcional para suas relações e para a forma como ela vai se estruturar aí ao longo da sua caminhada. Outro ponto importante também sobre o diagnóstico psicológico é que a intenção de desenhar um diagnóstico não é necessariamente colocar um estigma ou um carimbo, um rótulo sobre aquela pessoa. Muito pelo contrário, o diagnóstico ele tem essa intenção de orientar os profissionais e até mesmo a pessoa para entender em quais níveis toda a configuração desse transtorno mental acaba afetando a sua vivência. E assim ela consiga entender o que está acontecendo com ela e conseguir também administrar junto com o tratamento a sua demanda mental. Tanto pessoas que sejam diagnosticadas com um transtorno mental ou pessoas que vivenciam algum tipo de sofrimento mental podem ter qualidade de vida. E é importante saber essas diferenciações para que você entenda qual tipo de demanda talvez você esteja vivenciando ou alguém que você conheça esteja vivenciando para buscar o melhor tipo de auxílio para lidar com essas questões. Então, sim, há diferenças entre transtorno mental e sofrimento mental comum, mas essas duas coisas não devem ser impedimentos para que você vivencie saúde mental de uma forma funcional no seu cotidiano. Se a gente negligencia o contato com esses sentimentos que não são tão bons, que são incômodos, mas que fazem parte da nossa vida e da nossa estrutura, a gente negligencia um bom pedaço daquilo que faz a gente se tornar mais humanos. Agir baseando-se em informações falsas ou equivocadas pode fazer a diferença inclusive entre a vida e a morte, como aprendemos ao longo do período de pandemia. E isso não é diferente quando se trata de saber como cuidar da saúde mental e fortalecer recursos internos. O mercado de autoajuda movimenta uma quantidade enorme de dinheiro através de conteúdos que prometem todo tipo de solução para as demandas da vida. Mas como saber se a direção para a qual ela aponta é o caminho correto e saudável para o crescimento pessoal? De que forma o trabalho de psicoterapia se diferencia dos treinamentos motivacionais e por que a psicologia é bem mais eficaz para ajudar pessoas? Quem responde essas questões é Daniel Mares Dias, psicólogo atuante no setor clínico, social e institucional, palestrante sobre temas em psicologia e saúde mental e anfitrião da Semana Virtual da Psicologia 2021. Minha mensagem é para você, mulher. Hoje eu trouxe 3 dicas para você cuidar da sua saúde mental, desenvolver a sua autoestima e acreditar mais em você. Primeiro, seja uma observadora de si mesma. Tudo o que acontece dentro de você, seus pensamentos, sentimentos, emoções. Segundo, duvide de seus pensamentos. Você sabia que a nossa mente mente? Pois é, nós não somos os nossos pensamentos, somos muito mais que isso. Terceiro, se permita, se autorize a tentar mais vezes, a fazer o que seu coração deseja. Nessa oportunidade que eu tenho com você, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre como a autoajuda popularmente difundida tem se distanciado daquilo que são soluções eficazes para ajudar pessoas a se desenvolverem, a se conhecerem melhor e desenvolverem recursos internos, em um contraste direto com aquilo que a psicologia e a psicoterapia, mais especificamente, propõem para as pessoas que recorrem a elas. Se você der uma vasculhada nos conteúdos relacionados com
autoajuda, você vai ver que um bom pedaço delas tem a ver com conteúdos e conceitos que já foram ultrapassados. Se você fosse apresentado a ideia de que ratos surgem de bolas de palha, você provavelmente daria muita risada ou acharia absurdo. Isso é um conhecimento relacionado à sabedoria popular da antiguidade. É absurdo falar disso e pensar sobre isso, mas quando se trata de conhecimento pessoal, de desenvolvimento humano, muita gente se apega a ideias e conceitos que já foram ultrapassados há muito tempo. Então, por exemplo, tem treinamentos de autoajuda, treinamentos de desenvolvimento pessoal que falam sobre teorias da personalidade que remontam a um período de antes de Cristo. Algumas pessoas falam, por exemplo, que a personalidade e o humor são regulados por líquidos do corpo. Outras pessoas vão falar que você precisa controlar o hemisfério direito e o esquerdo e ativar cada um para desenvolver determinadas habilidades em determinados momentos, que o cérebro direito ele é intuitivo, enquanto que o cérebro esquerdo é racional. E não é bem assim que funciona. Na verdade, o que se sabe hoje é que você utiliza os dois hemisférios, seja para raciocinar, para pensar, refletir, meditar e também para sentir. Existem estruturas que estão conectadas aos dois hemisférios e são responsáveis pela regulação de humores, de motivações, de juízos e de raciocínios. Assim como o conhecimento sobre o comportamento humano já leva em consideração uma variedade de fatores que colaboram diretamente para formar essas ações e atitudes humanas. Não só fatores externos, como o ambiente onde você nasce, as pessoas com quem você relaciona, mas também fatores internos, como a sua própria genética, a bioquímica do seu corpo e a formação da sua estrutura cerebral, o substrato material da sua mente. Olha, um outro problema bastante sério dos conteúdos relacionados com autoajuda está justamente na ideia que eles pregam de que você deve buscar prazer e felicidade absolutas, ao passo que deve evitar a todo momento todo tipo de sofrimento ou mazela. E a vida não funciona desse jeito. A gente, por vezes, é confrontado por sentimentos e sensações que incomodam bastante. Por exemplo, quando a gente passa por um luto, por um problema pessoal, por uma questão familiar, um conflito com alguém, mas é legítimo e perfeitamente cabível ter esse tipo de sentimento dependendo das situações pelas quais a gente passa. Na verdade, a gente precisa inclusive aprender a entrar em contato com esses sentimentos, que não são inimigos, mas sinais de alerta, podem se tornar grandes aliados no sentido de amadurecer a gente. Se a gente negligencia o contato com esses sentimentos que não são tão bons, que são incômodos, mas que fazem parte da nossa vida e da nossa estrutura, a gente negligencia um bom pedaço daquilo que faz a gente se tornar mais humanos. A psicoterapia vai trabalhar justamente no contato e no diálogo de cada pessoa com os seus sentimentos, seus pensamentos, as sensações dentro de si, suas fantasias e temores. Parte das escolas de terapia vão acreditar justamente na ideia de que esse diálogo é necessário para tornar a pessoa mais bem desenvolvida e não fazê-la refém desses sentimentos. Porque se eles ficam trancados, em algum momento eles se tornam sintomas que vão adoecer a pessoa, fazer mal para a mente e para a vida dela. E em último lugar, uma falha terrível da literatura e do conteúdo de autoajuda é pregar soluções fáceis demais para questões que são muito complexas. Se você está passando por uma fase difícil, é só não pensar no problema. Se você quer se dar bem em uma situação, pense positivo e vai dar tudo certo. Funciona muito melhor você ter consciência da gravidade dos problemas e das situações com as quais você está lidando, justamente como uma forma de se precaver, se preparar, se antecipar aos desafios relacionados com essas situações, do que só pensar que vai dar tudo certo e deixar por isso mesmo. O pensamento positivo, quando usado de forma errada, pode se tornar um entrave que vai te relaxar, vai deixar você baixar a guarda e vai te deixar despreparado diante das necessidades que a vida traz. Esse tipo de conteúdo, inclusive, pode se tornar um fator alienante de pessoas, porque ignora boa parte
das realidades da vida, reduz a experiência humana a um conjunto de métodos e técnicas para se dar bem e deixa de considerar os percalços, os desafios e os incômodos que a vida tem, que são naturais, como base para fazer a gente melhor, mais forte. E seguindo na contramão desse tipo de raciocínio, a psicologia e a psicoterapia vão ajudar a pessoa a identificar problemas, a aceitar o surgimento desse tipo de sentimento que não é tão cômodo e a experimentar opções novas na vida justamente a partir da consideração e da aceitação de que desafios e dúvidas e contradições e problemas são parte natural daquilo que nos forma. Isso não significa conformismo diante de problemas, mas significa aceitação de que eles existem como parte da busca pela solução desses mesmos problemas. Bom, a gente poderia falar sobre mais alguns fatores que contrastam o trabalho psicológico dos conteúdos populares relacionados com autoajuda, mas isso fica para uma outra hora. Eu te agradeço pela audiência ao longo desses dias, ao longo dessa semana da psicologia. Eu espero que você tenha aproveitado bastante os conteúdos trazidos aqui. Essa iniciativa foi voluntária e de boa vontade, organizada por diversos colegas da área da psicologia, justamente como uma homenagem ao Dia do Psicólogo e como uma forma de difundir os conteúdos de psicologia para pessoas de todas as faixas etárias, de todo nível de conhecimento. Eu agradeço a cada colaborador que deu seu tempo e sua energia para que esse trabalho fosse possível. Sem vocês, isso não se tornaria realidade. Eu tenho a honra e o orgulho de ser anfitrião desse projeto e eu espero você em outras iniciativas. Um forte abraço e até a próxima!